Uma das teorias mais lendárias da história da psicologia está localizada em um triângulo despretensioso dividido em 5 seções, referidas universalmente como a Pirâmide das Necessidades de Maslow. Essa pirâmide profundamente influente surgiu pela primeira vez em um periódico acadêmico nos Estados Unidos em 1943, onde foi desenhada de forma rudimentar em preto e branco e cercada por um texto denso recheado de jargões. Desde então, tornou-se uma presença constante em análises psicológicas, apresentações de negócios e palestras, ficando, ao longo desse processo, cada vez mais enfática e colorida. Essa pirâmide foi obra de um psicólogo judeu de origem russa chamado Abraham Maslow, que, desde o início de sua carreira profissional, buscava compreender nada menos que o sentido da vida. Estando afastado de sua família desde a juventude, Maslow queria descobrir o que poderia tornar a vida significativa para as pessoas, incluindo ele mesmo, na América moderna. Um país onde a busca pelo poder e a fama parecia ter eclipsado qualquer aspiração interior ou transcendental. Maslow via a psicologia como uma disciplina que lhe permitiria responder aos anseios e perguntas que as pessoas antes levavam para a religião. Após um longo período de estudos, ele percebeu que os seres humanos poderiam ter essencialmente 5 tipos diferentes de necessidades, sendo que de um lado estariam as necessidades psicológicas, ou o que se poderia chamar, sem nenhum misticismo, de necessidades espirituais, e, de outro lado, as necessidades materiais. Para Maslow, todos nós iniciamos a vida com um conjunto de necessidades fisiológicas absolutamente indispensáveis, como comida, água, calor e descanso. Além disso, temos necessidades urgentes de segurança para a proteção do corpo contra ataques externos. Mas, a partir desse ponto, gradativamente começamos a apresentar outras demandas além das necessidades físicas e, aos poucos, começamos a entrar no domínio espiritual. Precisamos de pertencimento e amor. Precisamos de amigos e de pessoas que nos amem com consideração, estima e respeito. Por fim, somos impulsionados pelo que Maslow chamou de uma busca pela autorrealização, um conceito vasto, tocante e ao mesmo tempo muito apropriado, envolvendo o que Maslow descreveu como viver de acordo com o nosso pleno potencial ou nos tornar quem realmente somos. Parte da razão pela qual a descrição das necessidades humanas apresentadas em forma de pirâmide se mostrou tão persuasiva é a sua capacidade de capturar com simplicidade essencial uma profunda verdade estrutural sobre a existência humana. Intencionalmente ou não, Maslow apresentou ao mundo com a habilidade e precisão incomuns um conjunto de respostas para perguntas profundas que tendem a nos confundir e nos deixar perplexos, especialmente quando somos jovens. Perguntas como: o que realmente buscamos? O que desejamos ardentemente? Ou como organizamos nossas prioridades e damos a devida atenção às diferentes e contraditórias demandas que temos ao longo de nossa existência? Na verdade, o que Maslow nos lembrou com uma concisão artística foi a forma de uma vida bem vivida, propondo ao mesmo tempo que não podemos viver apenas voltados para os nossos chamados espirituais, mas também não podemos focar uma vida inteira apenas na busca pelo material. Para sermos inteiros, precisamos atender tanto à matéria quanto ao espírito, sendo que a base material da pirâmide fornece o suporte para a vida, enquanto o cume oferece a direção e o sentido para a nossa existência. Com isso, Maslow estava refutando as demandas apresentadas por 2 tipos de fanáticos muito comuns na sua época e ainda nos dias atuais. Em primeiro lugar, os fanáticos do tipo espiritual, excessivamente fervorosos, que poderiam instigar as pessoas a esquecer completamente dos bens materiais como o dinheiro, moradia, segurança e condições financeiras suficientes para pequenos prazeres como uma viagem ou um almoço em um bom restaurante. Mas, ao mesmo tempo, ele também estava lutando contra pragmáticos extremamente racionais e materialistas que tentavam implicar que a vida era simplesmente um processo brutal de colocar comida na mesa, trabalhar e se limitar àquilo que os nossos sentidos podem ver. Ambos os grupos, para Maslow, haviam entendido mal a complexidade do ser humano. Ao contrário de outras criaturas, somos verdadeiramente multifacetados. Somos seres chamados para o desenvolvimento de nossa alma de acordo com o destino interior e, ao mesmo tempo, precisamos garantir que teremos condições de pagar as contas no final do mês. Outro ponto interessante sobre o trabalho de Maslow é que sua teoria foi construída durante o principal período de crescimento econômico dos Estados Unidos, fazendo com que Maslow desenvolvesse uma ambivalência interessante em relação aos negócios. Ele ficava impressionado com os recursos materiais das grandes corporações ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, lamentava que quase toda a atividade econômica dessas empresas ainda estava basicamente focada em atender às necessidades dos clientes localizados na base de sua pirâmide, ou seja, nas necessidades materiais.
As maiores empresas da América estavam ajudando as pessoas a terem um teto sobre suas cabeças, alimentando-as, transportando-as e garantindo que pudessem se comunicar a longa distância. E isso era bom, sem dúvidas, mas ao mesmo tempo pareciam estar completamente desinteressadas em tentar satisfazer as necessidades espirituais essenciais do ser humano, apresentadas na parte superior de sua pirâmide. No final de sua longa vida, Maslow expressou a esperança de que as empresas pudessem, com o tempo, aprender a obter mais lucro ao atender não apenas às necessidades básicas das pessoas, mas também, e tão importante quanto, as necessidades espirituais e psicológicas mais elevadas. Isso, para ele, seria um verdadeiro capitalismo iluminado. Voltando para o ponto de vista pessoal, a pirâmide de Maslow continua sendo um objeto extremamente útil para recorrermos sempre que precisamos avaliar a direção de nossa vida. Se pararmos para refletir sobre nossa vida, começaremos a perceber que, de fato, não organizamos ou equilibramos nossas necessidades de maneira tão inteligente quanto poderíamos. Por exemplo, a vida de algumas pessoas tem uma base incrivelmente ampla. Toda a energia parece direcionada para a acumulação material. Ao mesmo tempo, existem pessoas com o problema oposto. Não prestam a devida atenção à necessidade básica de prover um mínimo de condições materiais para garantir a sua existência. Assim, o que Maslow estava tentando apontar é a necessidade de um maior equilíbrio entre as múltiplas prioridades que devemos conciliar. Sua teoria, concentrada em uma bela e simples imagem visual, é, acima de tudo, uma pista, um mapa, que nos mostra que a vida precisa ser vivida em harmonia, buscando o equilíbrio das diversas complexidades que possuímos em nossa natureza. Suas informações são uma ferramenta para nos ajudar a tomar decisões mais sábias em todos os aspectos da vida, como no trabalho, família e amizades. Porém, nunca é demais lembrar que toda teoria, por melhor que seja, de tempos em tempos precisa de revisões para que se adeque às novas características que surgem na sociedade. E nesse caso não foi diferente. Na era dos memes, a teoria da pirâmide das necessidades de Maslow já foi completamente atualizada.